Hoje tem uma paraxá de Chol Hamoed Pesach. Eu vou só ler um pouco dessa paraxá, falar só um ponto, e quero também falar sobre um pouco Shemini. Então vou começar com a paraxá de Chol Hamoed Pesach, que é Êxodo 33, 12, e nós vamos observar aqui algumas coisas importantes hoje. A primeira coisa importante: dois aspectos que geram uma crise espiritual, uma queda espiritual. Um deles, nós estávamos inseridos, mas graças a Deus, nós saímos. O outro é muito simples, mas derruba mais pessoas do que você possa imaginar. Porque ele é algo, quando eu ler você vai entender, mas derruba muita gente. Então são dois aspectos que nessa paraxá e nesses textos nós podemos analisar e observar a nossa vida para não cairmos nisso. Por outro lado, nós vamos ver algo também muito importante, porque existe um halachá que nós devemos ler pelo menos 2 vezes a paraxá semanal. O ideal além disso, olhar o texto também em hebraico, mas vamos nos concentrar nessas duas para não ficar muito complicado. Então, o ideal seria ler cada versículo, cada passuk, 2 vezes da paraxá semanal. E isso é uma halachá, que a gente deve fazer isso. É dividido em textos, né? A palavra parashiot, ela quer dizer tanto as parashiot, ou seja, cada paraxá, como também cada textozinho, é também chamado uma parashiot. Então, por que isso? Quando existe um halachá, existe um objetivo espiritual muito grande, e nós vamos entender isso. Por que isso é importante? Não só você chegar aqui no Shabat, aí eu ou outra pessoa passo para você a paraxá. Isso é bom, mas isso não é ainda o ideal. Isso não é o ideal. O ideal é você ter lido a paraxá. Esse é o ideal. E você vai entender a razão disso hoje. Em Êxodo 33, 12, diz o seguinte, eu vou ler aqui, né? E Moshe disse ao Eterno: olha, tu me dizes, faze subir esse povo, e tu não me fizeste saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: te conheci por teu grande nome, e também achaste graça aos meus olhos. E agora rogo, se achei graça aos teus olhos, faze-me, rogo, conhecer teus caminhos, e saberei de ti a recompensa dos que acham graça a teus olhos. Considera que é teu povo essa nação. E disse: minha presença andará convosco, e eu te darei descanso. E disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Certamente será se tu vieres conosco. E assim seremos distinguidos, eu e o teu povo, de todos os povos que se acham sobre a superfície da terra. E o Eterno disse a Moshe: também farei isso que falaste, porque achaste graças aos meus olhos. E te conheci pelo teu nome. E disse: mostra-me, rogo, a tua glória. E disse: eu farei passar todo o meu bem diante de ti, e chamarei em nome do Eterno diante de ti. E farei misericórdia quando eu quiser fazer misericórdia. Me compadecerei quando eu quiser me compadecer. E disse: não poderás ver meu rosto, pois não poderá vê-lo o homem e viver. E o Eterno disse: eis aqui um lugar junto a mim, e te porás de pé sobre o penhasco, e será quando passar a minha glória, que te porei na fenda do penhasco, e te protegerei à minha maneira, até que eu tenha passado, e depois retirarei a minha glória, e verás minhas costas, o meu rosto não será visto. Sabemos que Kadosh Baruch Hu, ele usa essa linguagem porque nós somos crianças, no sentido da nossa mente é muito pequenininha. Então ele usa
as costas, a mão, isso não existe, é uma linguagem figurativa. Para a gente entender isso, o eterno não é um cli. O que é um cli? O cli é um recipiente, o eterno não é um recipiente, então não existe limitações. Ele está muito além de tudo. Então, quando a gente vê as costas, ou a mão, ou é só uma linguagem figurativa para mostrar algo muito mais profundo que algumas pessoas vão captando passo a passo. Agora, aqui existe uma coisa fundamental. Moshe, ele se recusa a andar sem a presença divina. E ele deixa claro para o Eterno que ele vai andar, ele vai sair dali do acampamento se o Eterno for junto com ele. E eu queria aproveitar essa primeira parte e trazer uma das coisas que são muito perigosas e muito sutis, que pode afastar uma pessoa, pode levar a uma crise espiritual. O que poderia levar uma pessoa a uma crise espiritual? Né? O que poderia levar uma pessoa a perder completamente uma visão que ela recebe de Kadosh Baruch Hu? O que vocês diriam? Eu queria ouvir vocês primeiro. O que poderia levar a uma grande crise espiritual? Uma pessoa mudar, entre aspas, da noite para o dia, e ela cair espiritualmente. O que poderia causar isso? Tem vários fatores, mas não é um fator. Eu vou tratar de um fator aqui que é muito importante para nós e que nós já vimos isso acontecer e afetar muitas pessoas. Mas o que vocês acham? O Sérgio trouxe a questão do serviço ao Eterno, a negligência do serviço. Tem a ver com isso, mas o que mais? As brachot, que fazem parte, né, do Avodat HaKadosh, o serviço divino, né, o serviço sagrado, o trabalho para o sagrado. O distanciamento da comunidade também é um outro fator, porque você perde aquela força. As pessoas não entenderem que todas as coisas vêm do Eterno. Orgulho, tudo isso é verdade. Agora, deixa eu ler um texto do Alter Rebbe, está nesse livro aqui, Bondade para Avraham, do Rabino Avraham Rachamovitch. Esse livro é muito profundo e tem coisas muito boas. E eu queria ler para vocês um texto. Olha o que ele diz. Explica o Alter Rebbe sobre a conquista do Yetzer Hará da pessoa. É impossível, ou seja, ele está falando, a conquista do Yetzer Hará, ou seja, você vencer o Yetzer Hará, é impossível conquistá-la com preguiça e moleza. Eu vou repetir, parece uma coisa até muito simples, mas isso aqui é muito importante. É impossível conquistar o Yetzer Hará com preguiça e moleza. Isso é uma palavra do Alter Rebbe. Ele diz, os quais emanam da tristeza e da insensibilidade, como de uma pedra no coração, mas sim e somente com a vivacidade a qual deriva da alegria e de um coração aberto, no sentido dele ser capaz de responder a essa alegria para querer mais ainda se unir com Deus da maneira feliz, um coração sem manchas de qualquer traço de preocupação e tristeza do mundo. O Yetzer Hará é o espírito da morte, escondido e desconhecido dos homens que não estão ligados com a Torá e buscam a Teshuvá, retorno a Deus. A preguiça impede, como um portão, a vitória pela conquista desse espírito negativo e acaba por derrotar o homem, fazendo-o sentir cada vez mais o peso da sua matéria, que se engrossa e endurece como uma pedra, impedindo assim o seu ribur, a sua associação com o divino.
Hasve Shalom, que isso não aconteça. Mas quando a pessoa tem uma atitude de preguiça e moleza, não quer aprender as brachot, não quer aprender, não quer fazer o serviço divino, não quer saber de fazer as rezas diárias, ela está destinada a essa queda espiritual. Porque é justamente o espírito da morte, da tristeza, da insensibilidade, do afastamento de Kadosh Baruch Hu. Então, esse é o primeiro ponto para a gente tratar. E agora eu queria entrar um pouquinho na Parashá de Shemini, que, né, a Parashá tem algumas coisas que eu estava lendo, eu acho importante a gente entender. Vamos abrir agora em Vaikra 9, Levítico. A partir do versículo 1 a 4. No 8º dia, Moshe convocou a Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. Ele disse a Arão: pegue para você um bezerro para oferenda de pecado e um carneiro para oferenda queimada, perfeitos, e ofereça-os diante de Deus. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes para tomarem um cabrito para oferenda de pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano perfeitos para oferenda queimada. Aqui nós temos uma das situações, antes da gente entrar nesse ponto específico, eu falei que são duas coisas. O primeiro é a preguiça e a moleza. Ah, não tenho tempo, não quero fazer a brahá, não quero aprender essa brahá, não vou fazer o shaharit, não vou fazer a mirá. Essa preguiça, essa moleza, ela vai levar, inevitavelmente, a uma queda espiritual, porque é o espírito de morte, é o espírito de tristeza. Aqui também tem um outro caso. A gente tem várias midrashim sobre Nadav e Avihu. Até algumas falando que eles são muito elevados, a gente sabe disso. Mas tem um defeito neles, também, que é citado entre as várias midrashim sobre ele. Qual é o defeito de Nadav e Avihu? Por que eles foram queimados? O que vocês acham? Também. Você falou, Ana? Quiseram fazer do jeito deles. Ofereceram fogo estranho. Exatamente. Beberam muito vinho, porque o vinho é uma coisa interessante. Os rabinos explicam sobre o vinho. Um pouquinho de vinho, ele dá um empurrãozinho. Quando você tem digamos assim, uma presença divina, um pouquinho de vinho dá um empurrão. Muito vinho vai atiço e etzehará. Então é uma faca de 2 gumes. Eles tomaram muito vinho. Aqui existe algo na Nadav e Avihu, que é aquela coisa de eu vou fazer o serviço divino do jeito que eu quero, porque minha intenção é boa. E se minha intenção é boa, eu não tenho que fazer segundo a halachá, mas do meu jeito, porque o Eterno vai aceitar. Então, eu não tenho necessariamente, esse é o pensamento, de fazer segundo a halachá, e a halachá ali foi determinada, a própria Torá e Moshe e Aharon, mas Nadav e Avihu, eles achavam que já tinham, de uma certa forma, e eles tinham uma elevação espiritual muito grande, e eles resolveram fazer um pouco de uma reforma na halachá ali, naquele momento, e apresentar na hora que eles quiseram, sem a orientação, ou seja, o critério estabelecido previamente para o serviço divino. Ou seja, as cercas da Torá, tanto as mitzvot da Torá, como dos sábios, dos rabinos. Naquele momento eles negligenciaram isso e acharam que, pela elevação espiritual deles, eles poderiam entrar, então, e fazer.
E o Eterno, a resposta foi muito clara, não. Isso a gente viu, nós mesmos vimos isso, porque no passado, para nós já é o passado, porque o passado, ontem já é o passado. É um passado próximo, mas é um passado. Mas no passado, nós tentamos criar algo alternativo, não é verdade? Não segundo a halakha. E embora a nossa intenção foi muito boa, ela serviu para abrir nossos olhos que nós estávamos errados. Então, graças a Deus, o Eterno foi até muito benevolente conosco, abriu nossos olhos e nós mudamos de direção. Mas não existe como estabelecer uma Avodat HaKodesh, um trabalho para o santo, diferente daquilo que foi dado ao povo judeu na Torá e através dos rabinos. Porque o Eterno outorgou de forma permanente, de forma absoluta, toda a instrução da Torá ao povo judeu. Então, é muito importante, né? São dois aspectos que eu falei para vocês. O primeiro aspecto, que é muito perigoso, preguiça. Preguiça e moleza. Não quer aprender nada, não quer aprender as brachot, não quer aprender a fazer nada, não quer fazer o shaharit, não quer fazer a mechá, né? Gente, eu já vi pessoas, assim, eu não sei onde estava baseado esse judaísmo sem judaísmo, compreendeu? Assim, onde se baseia um judaísmo sem judaísmo? Então, esse é um grande problema. O segundo problema é, não, o Eterno me conhece, sabe como eu sou, sabe das minhas limitações, eu vou apresentar um serviço divino para ele do jeito que eu quero, e não me importa o que os sábios dizem. Ora, a gente chegou agora, o judaísmo está ali desde o tempo de Moshe, passando 1000 coisas e 1000 dificuldades e vivo, é muita pretensão. Chegar agora, no final já da história, porque nós estamos na era pré-messiânica, e querer fazer um reformismo à moda do comodismo de cada um, do que se submeter a algo que está determinado por anos e anos e anos. São dois perigos para uma queda espiritual muito grande. Então, ao mesmo tempo que tem que haver alegria, força para seguir a Torá, para fazer o shaharit, para fazer a mechá, para fazer as brachot, existe também a necessidade do respeito às autoridades rabínicas, que vão nos passar orientações de como devemos fazer o serviço divino. Aliás, afinal de contas, o judaísmo não começou ontem, não é verdade? Cometemos erros no passado, se fomos preguiçosos, ou em algum momento, se tentamos criar algo alternativo, fizemos nossa techuvá, mas agora nós precisamos agir de uma maneira correta. Não é verdade? Muito bem. Agora existe um outro ponto, porque o 8º dia, os rabinos, os sábios dizem que a outra paraxá está falando até o 7º dia, mas aqui começa uma nova paraxá falando do 8º dia. E o 8º dia, ele simboliza uma transcendência para o espiritual. Mas como é que isso funciona no sentido prático? Como é que isso vai funcionar no sentido prático? Vai funcionar na visão, na maneira que nós acreditamos, que nós enxergamos as coisas. Eu queria passar agora uma visão que jamais você vai dizer assim: eu sou um injustiçado, eu sou uma vítima. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você se tornará uma pessoa passiva. Você vai agir, você vai reagir e agir com direção divina, com a sua lógica natural, com a visão que você tem, nas situações que ocorrem com você. Então, se a vida, através de vários aspectos, vai trazer tribulações para você, você vai reagir a elas, claro. O que você não pode é, no nível mais profundo espiritual, mesmo por um segundo, reclamar do Eterno.
Eu vou explicar isso, você vai entender isso. Se você teve um problema com alguém, você pode até tomar satisfações de acordo com aquilo que é apropriado para aquela situação. Se a pessoa enganou você no negócio, você tem o direito de processar, você tem o direito de requerer. Então, no sentido físico, você pode ter sua vida e você pode perdoar, você pode relevar, você pode querer suas restituições, você pode fazer aquilo que você acha que deve fazer no sentido, digamos assim, físico, aparente. Agora, lá dentro de você, tudo é justo. Quando você tem uma comunicação com Kadosh Baruch Hu, todo o sofrimento que chega na minha vida, na sua vida, é justo. Ele tem um motivo, ninguém é uma vítima. Então, quando nós temos essa capacidade de aprofundar nosso relacionamento com o Eterno, e nós estamos passando dificuldade, mesmo que nós estamos interagindo com a dificuldade, no sentido físico, de uma maneira não passiva, no sentido espiritual, a gente deve falar assim: Eterno, obrigado, me perdoe, porque tem alguma restituição que eu preciso passar para que esse problema esteja acontecendo comigo. Aparentemente, pode até parecer uma injustiça. Na verdade, até no sentido do tempo, ou seja, de uma maneira relativa, pode ser até uma injustiça, e pode ser classificada como uma injustiça, mas no que transcende ao tempo, não é. É justo. É justo. Aí tem uma coisa que a gente não vai entender, que vai transcender muito, porque nós não sabemos, na verdade, exatamente por que tudo acontece na nossa vida. Ou seja, porque aquela pessoa apareceu na sua vida e ela é uma pessoa que se tornou um problema para você. Por quê? Porque aquela outra pessoa, de repente, tem um sentimento muito ruim, aparentemente do nada contra você. Nós vamos resolver isso ao nível físico, de uma maneira ou relevando, ou conversando, ou processando, ou seja o que forma você queira resolver. Agora, lá dentro, você fala: obrigado, Eterno, e me perdoe porque apareceu essa pessoa na minha vida, tem alguma coisa aí que eu preciso resolver aqui dentro de mim. Por que isso? Gente, dificuldade todos nós temos. E restituições todos nós temos. Só que existe um problema. Quando lá dentro de você, você não aceita o sofrimento com amor, ele não é restituído. A gente vê o Anene, tem assim: aceitar o sofrimento com amor. Parece uma coisa assim, do outro mundo. Se eu estou sofrendo, eu quero livramento na lógica natural e não aceitar com amor. Uma pessoa que não tem uma compreensão muito profunda, ela não vai entender isso. Ela fala: tem que ser passivo. Não é que tem que ser passivo. Você vai agir no sentido efetivo, mas dentro de você, você aceita com amor. E quando você faz isso, você paga a conta daquela restituição. Cada uma das vezes, você paga ela, você vai pagando ela. E ela não volta para você. Agora, se lá dentro de você, você se revoltar, mas, Eterno, eu já orei, não aconteceu nada, você não vai pagar a conta dessa restituição. Eventualmente, por circunstâncias da providência divina, essa situação vai parar, só que a conta não está paga. E vai surgir outra situação, e outra situação, até que você, lá dentro de você, você fale assim: obrigado, Eterno, e por favor, me perdoe, tem alguma coisa que eu estou devendo, que eu preciso restituir. Senão essas coisas não aconteceriam comigo. E aí você está pagando realmente a conta da restituição que você está fazendo. Ela pode ser até não necessariamente dessa vida. Aí abre muito o leque da nossa
visão, mas pode ser algo que não seja necessariamente desta vida. Pode ser algo que você tem acumulado e que você precisa, então, quitar isto. Eu não vou entrar nesse assunto mais profundamente, porque se eu entrar nesse assunto, eu tenho que entrar em outros. Agora, existe uma maneira, preste atenção nisso, gente. Existe uma maneira da gente ter uma visão kosher. O que é uma visão kosher? Muito bem. Se eu não tenho Torá, se eu não tenho relacionamento com Kadosh Baruch Hu, eu vou enxergar o mundo como um reflexo da minha realidade interior. Eu vou ter antipatia de pessoas que têm algum traço que eu não gosto em mim. Eu vou gostar do nada de uma pessoa que tem um traço que eu gosto em mim. Então, uma pessoa que não tem profundidade espiritual, a realidade externa para ela é só um reflexo da realidade interna dela. Na verdade, ela está presa aos seus próprios problemas. Então, ela enxerga tudo torto. Está claro isso ou não? Ela enxerga tudo torto. Do nada, ela fica com antipatia com a pessoa. Mas por quê? O que é que essa pessoa fez com você? Nada. Mas ela tem algo que você não gosta dentro de você e você reflete nela. Então, isso ocorre quando a pessoa não tem uma visão kosher. E como é que nós vamos entender isso? Vamos entender isso através do alimento kosher. Vamos fazer uma analogia, porque nessa paraxá fala sobre o alimento kosher. Então, vamos ler Vaikra 11:3 e vamos entender isso. Eu digo assim, gente, a visão é tudo. Você entende? Saber como enxergar. Você fala assim, os contra fatos não há argumentos. Relativo isso. Porque o mesmo fato é visto por duas pessoas de maneira oposta. Então, é relativo isso. Eu digo que tem argumento para tudo, quando a pessoa tem uma visão correta ou distorcida. Ela vai ver tudo de uma maneira boa ou ruim. Não é verdade? Então, o fato não determina a visão. O que determina a visão é a maneira que você enxerga as coisas. E a maneira que você enxerga as coisas está determinado pela realidade que existe dentro de você. Na verdade, nós vivemos uma realidade interna. E a nossa realidade interna, ela constantemente classifica as coisas externamente segundo a perspectiva dela. Então, cada um vive aqui o seu próprio mundo. Nós estamos aqui, todo mundo juntos, mas cada um está vivendo o seu mundo. Todos nós estamos vendo essa câmera, nós estamos vendo as cadeiras, mas cada um aqui tem o seu mundo. E agora mesmo, nesse momento, cada um está vendo a situação aqui de uma maneira diferenciada, de acordo com a realidade que você está vivendo dentro de você. Pode ter gente aqui feliz, pode ter gente aqui com raiva, pode ter gente aqui triste, pode ter gente aqui com sono, tem gente aqui achando, puxa, essa palavra é boa para mim, o outro, será que vai acabar? Depende da realidade interna. Você entende? Então, cada um está vivendo no seu mundo. A gente está junto, mas aqui cada um é um mundo totalmente diferente do outro. A gente interage, conversa, mas as interpretações, as visões, é cada um com o seu mundo. Então, agora, existe a Torá, ela traz soluções para todos os mundos, ou seja, para nossas vidas. Então, ela traz formas, instruções de como organizar os mundos, ou seja, o meu mundo interior. Como é que eu vou organizar ele? Então, a Torá vai trazer essas instruções. Então, Vaikra 11:3. Dentre os mamíferos, vocês podem comer os que tenham cascos divididos, que são fendidos e que ruminam.
Então, são duas características. A gente sabe que tem animais como o porco e outros animais que têm uma coisa, mas não tem a outra. Não é verdade? Exato. Mas vamos fazer o seguinte, vamos concentrar, vamos fazer uma midrash sobre isso. Então, vamos fazer uma analogia sobre isso. Muito bem. Como é que eu posso entender melhor o que está acontecendo comigo? Por exemplo, usando uma outra analogia, quando você faz a pessoa quer ver como está o seu músculo, algo interno, tem vários exames, né? Um deles é um contraste, né? Você faz um tipo de coisa que você enxerga melhor qual é o problema. Então, espiritualmente, existe uma maneira de, semanalmente, a gente enxergar melhor o que está acontecendo conosco. E qual é essa maneira? Ou seja, existe uma forma da gente sintonizar com a providência divina e aprender mais rápido, e não só isso, entender o que está acontecendo conosco. Porque você estava tão bem no trabalho e surgiu um novo chefe que não aguenta nem olhar para você. Que você estava tudo tranquilo, mas surgiu uma situação, por que isso? Como é que eu vou entender tudo isso? Ou, de repente, você não estava tão bem e surgiu uma situação, aparentemente do nada, que colocou você numa posição muito boa e muito agradável. Por que isso? Como é que eu vou entender tudo isso? Existe uma maneira? Existe. A gente observa que, como é que você rumina? Você não rumina, mas como é que o animal rumina? O que é ruminar? Mastiga, digere e depois? Volta e depois? Mastiga. Então, o que aconteceu quando um animal rumina? Ele digere o alimento quantas vezes? 2 vezes. No mínimo. Ok? No mínimo. Muito bem. O que eu falei no começo? Existe uma halahá para fazer o quê? Estudar a Parashá 2 vezes. Ou seja, eu vou me alimentar, vou digerir, vou trazer de novo o alimento, mastigar de novo, que eu já mastiguei uma vez, e vou digerir. O que isso vai causar em você? Absorver melhor. O que mais? Melhor entendimento. Mas tem algo que é a chave. Se aperfeiçoar mais, mas tem uma chave. Aqui no sentido mais espiritual. Mais espiritual. O que mais? Tudo bem. Vamos. Como? A providência divina, preste atenção, ela age em cada mundo. Então, cada mundo aqui, a providência divina está agindo de maneira perfeita. Na medida que nós sintonizamos a nossa semana com a Parashá, é como se a gente encaixasse num mecanismo e a providência divina vai agir na nossa vida segundo a Parashá. Entenderam ou não? As coisas que vão acontecer conosco vão estar na Parashá. Então nós vamos começar, é como se fizesse um contraste, e você vai enxergar onde está a coisa que está ruim dentro de você. Vai estar na Parashá. É como se a gente encaixasse no mecanismo, e então a gente começa a entender por que aquilo está acontecendo conosco. Vou dar um exemplo para vocês. Como foi nossa libertação da Queripá? Parashá. Começamos a estudar Êxodo esse ano, saindo do Egito, saindo da Queripá, e na mesma época nós estávamos saindo da Queripá.
Então, quando a gente estuda Paraxá semanal, a gente começa a ficar engrenado com a providência divina, e a providência divina vai trabalhar na nossa vida nesses termos. O que é que vai acontecer? Nós não vamos ficar perdidos. Você fala assim, aquela pessoa, tem até uma frase que se usa, parece um cego no tiroteio, né? Atira para todo lado, uma confusão. Por quê? Está perdido. Não enxerga mais nada. Está vendo tudo torto. Está vendo o bem como mal, o mal como bem. Classifica tudo de maneira errada. O que é que precisa? O remédio é simples. Começar a estudar a Torá de novo, paraxá para paraxá. E deixar a moleza e a preguiça. E começar a fazer as brachot. Não dura 3 semanas, o Yetzer Hará cai. Na hora. Porque sua vida engrena de novo dentro desse mecanismo, entendeu? Agora, você fala, mas o que é que tem de tão especial na Paraxá? Por favor, a Torá é o livro do Eterno. A Torá tem o segredo do livro da árvore da vida. Então, a Torá, ela quando foi escrita, a Torá é viva. Ela tem uma interação direta com a providência divina. Então, a Torá não é só letras ou um livro, é o livro de Kadosh Baruch Hu. O Eterno escreveu a Torá, embora Moshe foi um ditado, e Moshe escreveu no pergaminho. Mas quem ditou a Torá foi o Eterno. Né? Exatamente. Então, a gente precisa entender esse conceito para que nós possamos, então, entender como a Paraxá vai afetar a nossa vida de maneira muito forte. Essa frase a gente usou muito. E é uma frase anônima, não sei quem falou isso, mas fala que a Torá é o manual do fabricante do ser humano. Então, tudo sobre o ser humano, o corpo, a alma, a mente, o espírito, está na Torá. Alguns sábios dizem que está na Torá até o seu nome. Até a sua história está na Torá. Você entende? Porque a Torá é o livro do Eterno. Então ele tem um caráter, embora físico, no sentido da letra, a essência dele tem um caráter infinito. Que foi escrito pelo Eterno. Está claro isso, gente? Então, quando a Halachá diz para a gente, ler a Torá 2 vezes, não é porque é mais uma regra. Aí vem aquele espírito independente, aquela rebeldia de, a minha intenção é boa, eu leio uma vez só, vale por 2. Por que eu tenho que seguir os rabinos, as autoridades rabínicas? Porque o judaísmo não começou ontem. Ele está desde o tempo de Moshe. E é muita presunção achar que nós podemos agora inventar uma coisa, quando o judaísmo sobreviveu até hoje, passando todas as dificuldades, e foi formatado uma série de regras, de cercas, durante todos esses anos, que são extremamente importantes para a nossa vida, e é muita presunção eu achar que eu posso passar por cima de tudo isso, porque minha intenção é boa. Está claro isso, gente? Está claro? Muito bem, agora vamos para o segundo ponto. Então, cascos fendidos também é muito interessante, porque os cascos fendidos são também 2, divididos em 2. Mas aqui tem um outro sentido. Aqui tem um sentido de que, na medida que você está sintonizado com a realidade espiritual, o físico e o espiritual interagem de maneira perfeita. Então, você começa a ver o físico, o aspecto espiritual por trás de um ato meramente físico. Você consegue separar também as coisas da maneira correta, o bem e o mal. E a comida kosher, ela nos dá essa habilidade. Você fala, o que é que uma mera, entre aspas, comida, que é considerada, segundo a Torá kosher, vai afetar a minha alma? Hoje, até fisicamente, isso é provado. Porque
Até o nosso ânimo depende da produção de algumas substâncias no nosso corpo. Então, o alimento é fundamental. Mas, no sentido mais profundo, isso pode ser levado até... Eu não vou entrar nisso agora, mas você transforma o ato de comer num ato extremamente espiritual, onde você aprende a agradecer ao Eterno e ter fé e ter agradecimento. E alguns rabinos dizem que quem faz as brachot antes de comer e depois de comer é como se cumprisse toda a Torá. Algumas coisas da Torá têm essa característica, né? Inclusive, é muito interessante, é uma coisa simples, às vezes apressado a gente não faz, mas você vai beber algo ou vai comer algo, o ideal é você olhar para o alimento, você segurar com a sua mão direita, olhar e fazer a brachá olhando para o alimento. E aí você vai beber ou vai comer aquele alimento. Então, isso começa a gerar em você um agradecimento muito grande, algo muito espiritual. E hoje, segundo pesquisas, a água, por exemplo, ela muda a forma com palavras. Inclusive palavras assim, até palavras boas ou ruins. Imagina um abrahá. Muito bem, gente. A paraxá concluindo, foram esses 3 pontos, não quero me alongar, mas eu queria lembrar isso. O primeiro ponto é: moleza e preguiça leva à queda espiritual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sintonizar com a dimensão divina, que é Shemini, oitavo. Oitavo transcende, porque nós temos a semana em 7, e é um ciclo. Chega ao 7º, volta ao 1º. O 7º volta ao 1º. O 8º, ele transcende isso. Ele é algo que faz você sintonizar com o divino, com o sobrenatural, verdadeiro, do eterno. A gente também aprendeu que nós temos que aceitar o sofrimento com amor. Embora nós podemos agir de maneira física, mas lá dentro de nós temos que pedir perdão e agradecer o eterno, para nós pagarmos nossas dívidas. Nós aprendemos também a questão do se alimentar 2 vezes da paraxá semanalmente, né? E a importância disso, e saber interagir com o espiritual e o físico. A última coisa, para concluir agora, não coloque limites no que não tem limites. O propósito divino não está sujeito nem ao tempo, nem ao espaço. Preste atenção nisso. Digamos que você morasse lá no sertão de Pernambuco. Lá no sertão de Pernambuco. E você falasse: eu estou acompanhando as paraxiot, estou feliz, mas como um dia eu vou me converter? Pela lógica, está falando tem lógica. Espiritualmente é uma tolice. Aí você diria: mas eu estou longe de tudo. A sinagoga mais próxima é lá em Recife. Eu estou lá do outro lado, no final, lá em Petrolina, lá longe. E agora? Sabe qual seria meu conselho? Se aproxime do Eterno. Porque o propósito divino não tem espaço nem tempo. Uma das pessoas, não foi das primeiras, mas uma das pessoas que se converteram ao judaísmo morava no interior. Um dos brasileiros. Não existe. Amanhã surge algo, uma proposta, um trabalho, ou seja o que for. E quando você abre os olhos de manhã, você está na esquina a alguns passos de uma sinagoga. E você olha para trás e pensa: o que aconteceu? E eu vou responder a você: o que aconteceu é que o propósito divino não tem tempo nem espaço, não é limitado a nada, se você souber se aproximar de Kadosh Baruch Hu. Entenderam?
E amanhã você vai ficar surpreso. Onde você estará? E a realidade que foi disponibilizada para você, da qual você jamais imaginaria que isso poderia acontecer. Mas você fez a coisa certa. Você ficou bem perto do Eterno. E Ele, a providência divina, se encarregou do resto. Gente, medite nessas coisas, porque nós temos muita jornada pela frente. Nós estamos apenas começando. E tem muita coisa pela frente. Nós temos que ter força e vontade e desejo de servir o Eterno e se aproximar dele. Tem muita coisa boa. Ah, mas alguém grita de cá, alguém grita de lá. Deixa gritar de cá, de lá. Isso vai sempre acontecer. A gente vai para Israel. Gente, Israel sofre, até hoje, coisas que sofreu todo o tempo. Tem pessoas que odeiam o povo judeu sem motivo. Qual é o motivo que você odeia? Alguém fez algo mal para você? Não, mas você odeia. Crianças são criadas em alguns lugares, desde pequeno, odiando o povo judeu. Dentro das terras de Israel, tem pessoas tramando para causar danos ao povo judeu. As nações vizinhas estão, assim, loucas para fazer algo contra as terras de Israel. As pessoas deixam de viver por causa disso? Será que essas pessoas vão mudar? Não vão mudar. O que vai mudar é a maneira como você enxerga as coisas. O que vai mudar é a maneira como você, lá dentro de você, enxerga tudo isso e se entrega verdadeiramente nas mãos do Eterno. E você diz: Eterno, eu estou nas suas mãos. Por favor, me dê livramento para isso, me dê livramento para aquilo, eu aceito isso com amor, muito obrigado, me perdoe porque isso aconteceu, mas se o Senhor me livrar ou não me livrar, eu só não posso perder a minha conexão contigo. Isso é entregar-se ao Eterno. Isso é entregar-se ao Eterno. Eu vou citar para terminar um caso de uma pessoa daqui da nossa sinagoga, que chegou e falou assim: olha, fui diagnosticada com a doença, e essa doença pode ser uma doença terminal. E na hora eu perguntei: você está disposta a ser curada ou a ir? E a pessoa falou: sim, tanto um como o outro. Isso é entrega, gente. Não é aquela coisa, se o Eterno não me curar, então eu não sei se eu vou mais acreditar. Isso não é entrega. A pessoa falou que estava pronta ou para ser levada ou para ser curada. Se era da vontade do Eterno ser curada, Baruch Hashem. Se era da vontade do Eterno ser levada, Baruch Hashem. Aí o próximo diagnóstico deu negativo, não tinha mais nada. Porém, se o final fosse ser levado, também era um final feliz. Esse é o ponto. Os dois finais eram felizes, porque talvez seria o momento de ir. Se entregar ao Eterno é dizer: Eterno, muito obrigado. Eu mereço, se possível, use de misericórdia, mas ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso é entrega. Isso é entrega. Que está dentro de você. Você se entregar ao Eterno. E você dizer: eu só não posso, Eterno, é perder minha conexão contigo. O resto, eu não tenho controle. Porque quem tem controle da vida? Esses mundos que estão aqui, quando tem até uns 25 anos, 30 anos, acham que podem controlar. Depois dos 50, sabe ninguém, você começa a entender que você não controla nada. Que você, na verdade, era só muita pretensão sua. Porque quem controla as coisas é a providência divina. É verdade ou não é? Quando a gente é mais jovem, a gente acha que nós podemos controlar. Que nós podemos fazer isso, fazer aquilo, depois a gente vê que não é assim. Não é assim, não.
A gente, na verdade, tem que aprender a vivenciar bem as experiências, porque nós não temos controle das experiências, não. Elas surgem querendo, quer a gente goste, quer a gente não goste. Então, meditem sobre tudo isso, e a partir de hoje, nós vamos ter uma meta de ler a Paraxá, toda a Paraxá, semanalmente. Não conseguiu uma semana, consegue na outra. Vai tentando. Pelo menos uma, o ideal 2. O que pode ser feito também, uma dica, é você ler o versículo, aí lê de novo. Pode ser também. Rumina versículo por versículo. Ou você rumina versículo por versículo, ou você rumina tudo. Pode ser das duas maneiras. Então, vamos experimentar, né? Porque a Torá é prática. Só falar é muito bonito, só ouvir também é muito bonito. Se não colocar na prática, não funciona. Baruch Hashem.